Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Rapaz, falar em corrida de fogo, quem tá numa corrida de fogo mesmo é o Sport, viu? O Sport tá numa corrida de fogo, quer tentar se livrar aí do rebaixamento, aí nessa corrida de fogo, viu, Anderson Batista? Complicada a situação do Sport, né? A gente já vem destacando aqui há alguns meses, algumas semanas, desde a parada da Copa do Mundo, né? A volta do Campeonato Brasileiro, naquela 13ª rodada, aquela derrota pro Ceará. O Ceará vinha ali há 100 dias sem vencer no futebol brasileiro. Ninguém. E o Ceará acabou vencendo o Sport e foi o pontapé inicial para a recuperação do Ceará dentro do Campeonato Brasileiro. E o pontapé inicial para o Sport virar o que virou hoje. Isso, para o torcedor ter ideia, a gente sempre destaca, naquela época o Sport tinha 19 pontos. Vê o tempo que já faz, 13ª rodada. Hoje já vamos entrando numa 28ª rodada e o Sport possui 24 pontos. Então, são 5 pontos ganhos só desde da volta da Copa do Mundo. Isso é muito pouco para uma equipe que tem busca objetivos dentro de uma competição nacional. Uma vitória e 2 empates. Pois é. Meu amigo. Uma vitória, a gente pode até taxar aqui a vitória, né? Foi contra o Paraná Clube. Foi contra o Paraná e... O empate contra o Cruzeiro. E contra o... Teve outro time aí que teve outro empate também, agora a gente não lembra. Chapecoense. Isso, foi. No finalzinho acabou empatando lá. Foi. Então pra você ver, a gente tá contando aqui nos dedos qual foi o dia que o Sport venceu, quantos pontos ele somou dessa parada da Copa pra cá, né? E a quantidade de jogos que ele perdeu também. Então é uma coisa que a gente fica quase olhando assim, quase irreversível a situação do Sport. Quanto à vida, a esperança, né? A esperança é a última que morre. Não morra antes de chegar lá, enfim, tem um monte de ditados aí que o pessoal acaba tendo para incentivar. Mas o Sport hoje está complicado, vai ter esse monte de desfalques também para jogar contra o Internacional por conta de contrato. Então tudo isso prejudica mais a situação do Sport nesse brasileiro. Por conta de contrato e por conta de alguns lesionados que estão aí como pacientes no departamento médico do clube. Até então, não temos notícias do Morato, Rogério, Cláudio Vinck e o Hernani. O Hernani com certeza não vai ter condições de jogo. No caso do Morato e do Cláudio Vinck, os dois serão observados no treino desta tarde, que acontecerá na Ilha do Retiro. Se estiver treinando com bola normalmente, consequentemente serão relacionados para esse jogo contra o Internacional. No caso do Rogério, no caso Morato e Rogério, Cláudio Vinck já fica de fora porque é atleta do Colorado, né? Ele já não atua por si só. Ele, Hernando, o Léo Ortiz e o Andrigo. São 4 peças que estão fora por força contratual. E em relação a Rogério, Morato e Hernani já citado, fica de fora. Esperamos aí o quadro do Rogério e o do Morato para ver se pelo menos figuram no banco de reservas com algumas das opções para o ataque do técnico Milton Mendes. Verdade. Então o Sport vai ter que se virar o que tem. Não dá tempo para reclamar da vida, tem que jogar contra o Internacional, depois tem que pegar o Atlético, aí tem o Vasco. Meu amigo, não tem vida fácil não, o Sport não. Né? Esse time do Sport aí, como é que você acha que ele vai armar esse time para enfrentar o Internacional, hein? Ao que tudo indica, Moisés, tendo em vista que ontem não tivemos treinos, foi um dia de folga ontem na Ilha do Retiro. Hoje, de não, novo? na segunda-feira o Sport se reapresentou. Foi, teve trabalho regenerativo, os outros que não foram relacionados e os reservas foram para campo de jogo, fizeram um treinamento com bola. Ontem foi dia de folga. Hoje o Sport volta às atividades, a partir das 3 da tarde, na Ilha do Retiro. E amanhã também na Ilha do Retiro, só que à noite, em um treino aberto, com direito à presença da torcida. Lembrar que o treino é para sócios e seus dependentes. O Sport abre o treino na quinta-feira, às 19 horas, para essa movimentação que antecede o jogo contra o Internacional, que acontece na sexta-feira, no mesmo horário. Então, pelo andar da carruagem, dá para se observar que poucas serão as mudanças do técnico Milton Mendes em relação à equipe que perdeu em Belo Horizonte para a equipe do Atlético Mineiro no último domingo. Ele agora tá, acho que ontem ontem ninguém treinou, né? Hoje vai treinar e na base da conversa de novo, né?
Sim, na base da conversa. E o sistema defensivo provavelmente deve ter o Raul Prata na direita. A zaga também o Duval foi expulso. Isso, né? O Hernando tá fora, Léo Ortiz não é opção também. E ele deve contar com Ronaldo Alves e Max na zaga. E o Sander continua lá no lado esquerdo. A minha dúvida é se ele volta com a postura de 3 volantes, adotada pelo Eduardo Batista antes mesmo da chegada do Milton. Porque Milton Mendes, ele não é treinador que joga na retranca. O problema é esse. Ele não joga na retranca, né? E ele vai pra cima do Internacional. Como a gente bem destacava aqui ontem em off, desde os tempos do Santa Cruz as passagens pelo Vasco da Gama, pelo Atlético Paranaense, o Milton Mendes tem uma característica de ser um treinador ofensivo. Isso é bom? Até um certo ponto, né? Porque assim, é bom quando você tem um time de qualidade, que a sua linha defensiva ela possa, mesmo se... E também o ataque, nesse caso venha... Porque quando o time ele ataca muito, ele está muito propício também a tomar muito gols. Sim. Mas se você tem um ataque efetivo, bom, né, eficaz, que faça muito gols, isso é legal, né? Mas quando é uma equipe feita time do Sport que não faz gol, meu amigo, acontece o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Eu acredito assim, acho que ele tinha que jogar mais na precaução. Se fizer um gol, voltar e tentar se defender. Porque vai pegar um Internacional mordido, querendo vencer querendo chegar mais adiante aí no Campeonato Brasileiro, né? E ver aí o Palmeiras sumindo a liderança, ver o São Paulo caindo de rendimento, e o Internacional também caiu de rendimento, mas o Internacional quer estar lá em cima, naquela parte ali, lutando para ser campeão ou vice. E acho que é um risco, né? Se ele for jogar para cima do Internacional, né? Ele pode sofrer outra goleada. Porque você vai jogar muito aberto, e o time do Sport a gente sabe, né? É um time que a sua linha defensiva não tem passado confiança nenhuma. Com o Eduardo Batista, já estava começando a melhorar um pouco, né? Tomar poucos gols. Que a gente viu que o Sport perdeu para o Palmeiras, mas perdeu de 1-0. As duas últimas derrotas com o Eduardo Batista no comando do time foram derrotas por 1 gol de diferença. O Sport acabou abrindo o placar lá em São Paulo contra o Corinthians. O Corinthians veio com a virada logo após. E o Palmeiras, mesmo com a equipe qualificada, mesmo com a sua formação reserva, mas é uma equipe que dispensa comentários, ela acabou vencendo por 1-0, num gol marcado no segundo tempo. Um jogo amarrado, porque o Sport tinha uma postura bem mais precavida, com 3 zagueiros praticamente, com o Hernando deslocado para o lado direito e com 3 volantes. O Marcão na cabeça de área, o Jair tentando organizar o meio, mas também com um papel de prevenção nesse meio, né, de desarme, de interceptação de jogadas, e o Neto Moura também nessa tipo de função e saindo ainda mais, não tendo tanta responsabilidade de desarme. Eu fico pensando assim, como é que ele vai montar esse time, né? Eu acho que assim, vai ter que jogar na base da precaução mesmo. Você chega lá, faz um gol, segura lá e seja o que Deus quiser. E se ele tem feito isso contra o Atlético, não sei se ia ganhar o jogo, porque isso aí é uma interrogação muito grande. Mas no mínimo não tinha tomado todos esses gols, né? Porque foram muitos gols tomados. Sim, e no curto espaço de tempo. 4 gols tomados em 30 minutos. Então, assim, para você ver, ele se lançou ao ataque e achou que o time do Sport ia enfrentar de igual para igual o Atlético Mineiro. Não vai. Não iria, não foi, não aconteceu. Então, contra o Internacional também tem que ficar atento. E eu disse também, quando esse treinador, meio do momento, começar a recuar o time, é porque ele está perto de sair. Ele fez isso no Santa Cruz. Quando ele começou a recuar o time, ele foi embora dias depois. Então ele não joga um treinador que joga recuado, não. O que alenta o torcedor do Sport para esse jogo contra o Internacional é que nas últimas 3 partidas do Colorado como visitante, ele não conseguiu vencer nenhum de seus adversários. Empatou com o Cruzeiro no Mineirão em 0-0. Perdeu para a Chapecoense naquele jogo que aconteceu na segunda-feira, que foi um resultado péssimo para o Sport, porque a Chapecoense está no Campeonato Rubro-Negro, está na parte de baixo da classificação, e o empate contra o Corinthians lá em São Paulo. Então, para uma equipe que busca o título brasileiro, teria que ter um aproveitamento bem mais positivo longe de casa do que propriamente o Inter teve nas 3 últimas rodadas. Então, contra o Sport, é a chance do Inter mudar esses números, já que o Sport não vem bem no Campeonato Brasileiro, nem atuando como mandante, nem como visitante. Para esse jogo eu já destaquei ontem aqui que o Internacional não deve ter aí algumas peças. O Vitor Cuesta, zagueiro, está fora, assim como o volante Edenilson, os dois pelo mesmo motivo. Levaram o 3º cartão amarelo na partida contra o Vitória. E o atacante Leandro Damião, que após uma realização de um exame de imagem, foi constatada uma lesão grau 1 na coxa direita, no adutor da coxa direita, e deve ficar de fora desse jogo contra o Sport. Então a provável formação do Internacional
ainda com esses desfalques, é muito forte, né? O Internacional com Marcelo Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Klaus e Iago, Rodrigo Dourado, Patrick e D'Alessandro, Nico Lopes, William Potker e Jonathan Alves. É uma equipe muito forte, é uma equipe que briga não é à toa pelo título, porque tem peças de reposição, ainda tem um banco de reservas que pode suprir algumas carências, e o Sport tem que estar ligado, porque é uma equipe que joga muito pelos lados, que tem muita velocidade com esses atletas, principalmente no setor de ataque. Vai ter uma zaga que pode em certos momentos comprometer o andamento da partida, porque não é a formação titular do miolo de zaga do Inter. O Inter tem a zaga titular com Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, e para esse jogo contra o Sport eles não estarão disponíveis. Mas é aquilo que a gente sempre destaca. Infelizmente o Sport com Milton Mendes vai utilizar de uma formação bem mais ofensiva nesses jogos, por característica do treinador. Isso. Pelo que ele já tem aí. Tá jogando em casa também. Sim. E ele se adotou uma postura ofensiva fora de casa, dentro de casa ele vai para cima do Internacional em busca do resultado. É uma postura arriscada, porque é um adversário do outro lado muito qualificado, mas vamos aguardar e torcer para que o Inter continue com essa fase ruim, jogando fora de casa. Né? Verdade. Amanhã a gente fala mais desse jogo, até porque o jogo acontece na sexta-feira, devido aí às eleições de domingo. Então a gente vai estar falando mais um pouco, vamos apurar mais um pouco também, vamos falar mais um pouco desse time do Internacional. Falei tanta palavra pouco agora que foi uma coisa de louco, mas a gente vai falar mais, tá bom? Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM, o som da cidade.